A sugestão de hoje, de Na Saleta de Leitura, é para aqueles que gostam de ler crônicas. Vou falar sobre o livro Viver Não Dói, de Leila Ferreira. Vejam que a interpretação já é solicitada desde a capa, no momento em que temos a palavra não numa cor diferente. Já falei aqui em outra ocasião sobre a Leila Ferreira e não sei se cheguei a dizer, mas eu fiquei sabendo dela num curso de pós-graduação online que eu fiz na PUC do Rio Grande do Sul, denominado Filosofia e Autoconhecimento. Nesse curso, ela foi a professora de um tema chamado Vivendo Bem em Cada Etapa da Vida. Eu me encantei com a sua forma de falar, com a suavidade da sua fala, mesmo abordando temas doloridos, mas principalmente com o conteúdo dessa fala. Em seguida saí à procura de seus livros e comprei 2 dos que estavam disponíveis no mercado, que um deles, chamado O Amor que Sinto Agora, foi aquele sobre o qual eu já falei aqui. Depois fui à procura dos outros e descobri que os outros 2 estavam esgotados e que eu só poderia tê-los fazendo uma compra pelos sebos. E foi isso que eu fiz. Este que me chegou é tão novo que nem parece ter sido usado. E a feliz notícia recebida da própria autora é que muito provavelmente este livro será reeditado em 2021, ou seja, não precisaremos recorrer aos sebos, onde, pelo que eu vi, não há uma quantidade muito grande deles à disposição. Qual não foi minha surpresa ao começar a ler o livro e encontrar nele uma parte significativa daquilo que ela falou no nosso curso, que foram justamente as falas pelas quais eu me encantei e que me fizeram sair em busca da sua obra. Quanto mais eu leio a Leila, mais eu me apaixono pelo modo como ela escreve. Ela escreve com poesia, com sensibilidade, com verdade, com profundidade, sobre temas muitas vezes difíceis, mas sempre com um toque de esperança. Revisitar muitas daquelas falas da aula através das crônicas deste livro foi uma surpresa muito agradável. Ela diz na introdução, sobre o título, ela diz o seguinte: viver dói, é claro que dói, mas não viver dói mais, porque nos condena ao nada, nos rouba da nossa humanidade. Não viver é recolher aquele fio invisível que percorre topografias inesperadas. Somos poupados do susto e do medo, mas deixamos de desfrutar as paisagens. O acovardar-se ou o encolher-se diante da vida custa caro. Antes dessa introdução e antes do sumário, temos uma espécie de epígrafe do livro todo que diz assim: viver não dói. O que dói é a vida que não se vive, tanto mais bela sonhada, quanto mais triste perdida. Emílio Moura, 1902-1971. O livro é dividido em temas, e para cada tema nós temos um número de crônicas que, de certa forma,
abordam o que o tema sugere. Então, temos ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas. Tema 1, felicidade, 2 pontos, menos, por favor. Tema 2, amor, sexo e sedução. Tema 3, admirável mundo novo. Tema 4, no meio do caminho tinha uma serra. Tema 5, vasto mundo. Tema 6, o tal do envelhecer. Tema 7, mães e filhas. Tema 8, fait divers, entre parênteses, ou trivial variado. E depois o resumo da ópera, que são algumas frases soltas. Eu vou me permitir ler a última crônica, ou parte dela, conforme o tempo aqui nos permitir, porque foi uma das falas que mais me encantou no curso que eu fiz. E se chama Perguntas na Mangueira. Minha mãe tinha um hábito que gravei na memória. Quando os problemas em casa se avolumavam e estávamos as duas muito tristes, ela me chamava para conversar no quintal. E sentávamos nas raízes de uma mangueira generosa, já acostumada a aplacar choros e ouvir confidências. Eu era criança, mas minha mãe conversava comigo como se eu fosse adulta. E quase todas as frases terminavam com um ponto de interrogação. Minha filha, como é que a gente vai fazer? Até quando a gente vai aguentar essa vida? O que eu faço para te dar uma vida melhor, para você não sofrer? As perguntas se sucediam, dirigidas tanto a mim quanto a ela própria. E depois que ela silenciava, eu é que desfiava interrogações. Mãe, por que a senhora estava chorando ontem? Mãe, por que a vovó está tão triste? Mãe, como é que a senhora vai fazer para pagar o armazém? Mãe! Quase não havia respostas na nossa conversa, porque não existiam saídas. Depois que passávamos um tempo ali, naquela sombra, onde ela ensinou meus irmãos a ler, desenhando as palavras com pedrinhas no chão, minha mãe se levantava, me puxava pela mão e dizia, apontando para a árvore, que era nosso divã, nossa sala de aula e nossa sala de visitas. Agora, nós já penduramos todas as perguntas nos galhos da mangueira. Você vai ver como a gente vai se sentir melhor. E nós nos sentíamos. Voltávamos as duas mais leves para as sombras de dentro de casa, para o eterno recomeço. Cresci consciente da importância das perguntas. Talvez por isso tenha escolhido ser jornalista e entrevistadora. E nunca fui de cobrar muitas respostas da vida, mas tenho a necessidade constante de indagar, quebrar a cabeça, tentar entender ou apenas desabafar que não entendo. Aprendi a criar mangueiras onde não havia e aprendi a dialogar comigo, a conversar sozinha. Escrever este livro foi uma forma de voltar mais uma vez ao quintal, com menos tristeza, menos medo, mais capacidade de perdoar, mais prazer, mais disposição para ver o lado engraçado da vida. Menos drama, mais tragicomédia, mas ainda assim, dependurando perguntas, tentando encontrar sentidos. Busque viver não dói. Vale a pena. Boa leitura.